Ele por ter nos trago até aqui e principalmente porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Aleluia. Se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, se nós abrimos os nossos olhos hoje pela manhã, é porque o Senhor nos permitiu, é porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Amados, hoje é sexta-feira e, como de praxe, as sextas-feiras aqui é voltado para o culto de libertação, apesar de que todo culto, ele é para Deus. Então nós viemos aqui para prestar o nosso culto a Deus. Aleluia. Mas hoje estaremos falando mais voltado para a área de libertação. E quando a gente fala em libertação, automaticamente, pelo menos em mim, já vem em mente as pessoas que ainda não se renderam a Jesus, pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, pessoas que estão sendo escravizadas, talvez pelo vício, pelas drogas, pelo fumo, pelo álcool, pessoas que estão, nesse momento, às vezes presas numa pornografia, presas numa prostituição, às vezes presas até mesmo numa enfermidade. E principalmente, quando se fala em libertação, vem às nossas mentes pessoas que estão possessas por demônios. Mas, fato é que libertação é para todos. Amém? Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus nos trouxe aqui. Porque não tem esse nem aquele que não necessite ser liberto. Libertação não é uma condição. Na verdade, libertação é um processo ao qual nós temos que nos submeter dia após dia, enquanto nós vivemos. Nós precisamos ser libertos todos os dias, ser limpos todos os dias, ser lavados pelo sangue de Jesus todos os dias. Existe uma guerra espiritual em nossas vidas, uma batalha, na qual nós precisamos lutar, nós precisamos fortalecer o Espírito, para que as coisas do Espírito vençam. E quando se fala em libertação, a gente às vezes vai pensar que a libertação mais difícil de ser feita é a libertação de uma pessoa que talvez esteja possessa por demônios, por legiões. Mas eu me atrevo a dizer que a libertação mais difícil de acontecer se chama nós mesmos. Porque nós precisamos ser libertos de nós mesmos todos os dias. Todos os dias a gente tem que lutar contra as nossas vontades, contra os nossos achismos, contra os nossos desejos, contra o nosso egoísmo. E é uma luta tremenda. Eu acho que todos aqui sabem do que eu estou falando. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. O livro mais difícil de ser encontrado na Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 4, desculpa. Gênesis 4, nós vamos estar lendo os versículos 6 e 7. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem encontrou diz amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaímos teu semblante? Se procederes bem no excêntrico, serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Pai querido e Pai amado, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, diante da tua santa palavra. Senhor, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que vivifica, que edifica. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja feito nessa noite a tua vontade, não a minha. Tem liberdade, Senhor, para fazer e agir da maneira que o Senhor quiser. Encontrar os corações aqui, meu Deus, necessitados, meu Pai, da
que todos que aqui entraram, meu Pai, venham sair de uma forma diferente, venham sair daqui renovados, preenchidos e fortalecidos pela força do Teu poder e da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, capacita-me a mim, ó Pai, porque eu sem Ti não sou nada, não posso nada, nada tenho a transmitir, Senhor, mas agora me coloco aqui, à Tua inteira disposição, estou ao Teu dispor, ó Pai, para ser um canal transmissor da Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor, porque agora é Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Aleluia. Amados, no decorrer das nossas vidas, todos nós estamos sujeitos a erros e acertos, vitórias e fracassos. Estamos sujeitos a perdas e ganhos, certo? Só que, no entanto, no decorrer das nossas vidas, a gente vai passar por situações que, na maioria das vezes, a gente não vai saber como lidar. Outras até, a gente vai tentar se escapar, vai tentar se esquivar, para não ter que lidar. É igual aqueles problemas que às vezes vêm e a gente tenta dar a volta no mundo para não ter que encarar o problema e ter que resolver. Por quê? Porque originalmente nós não fomos criados por Deus para isso. É tão bom, né? A gente fica tão bem, se sente tão bem quando a gente está ganhando, quando a gente está prosperando, quando a gente está feliz, quando a gente está sorrindo, quando tudo está dando certo. Porque na verdade, nós não fomos feitos para fracassar, nós não fomos feitos para perder. Deus não fez nenhum perdedor. Na verdade, Deus nos fez mais do que vencedores. Aleluia! Aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Mas, inclusive, Deus não nos fez para a gente viver chorando pelos cantos, nem cabisbaixo, desanimado. Só que, infelizmente, isso acontece na vida da gente. A gente passa por esses momentos. E isso, na verdade, é uma consequência que vem lá de trás, desde Adão e Eva, lá do pecado, da desobediência que Adão e Eva cometeram. E nós herdamos. Nós passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldades. Mas nós somos privilegiados. Nós não passamos por nada disso sozinhos. Nós não estamos sozinhos, também. Adão e Eva erraram, pecaram. Todos nós sabemos que quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo com perfeição. E quando Ele criou o mundo, tudo que nele há, vendo Ele que tudo era tão bom, Ele criou então um homem para que pudesse cuidar e dominar sobre tudo. E criou também a mulher para que pudesse o ajudar. Só que eles tinham tudo. Deus deu de tudo para eles. Colocou à disposição deles o paraíso. Deu para eles um jardim inteiro. E eles escolheram apenas uma árvore. A única restrição que Deus tinha feito para eles foi: vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, usufruir de tudo, só não podem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, tinha um jardim imenso à disposição deles. E eles trocaram o jardim por uma árvore. Trocaram tudo por nada. Trocaram uma diversidade imensa de frutos por apenas um que não era para eles. Trocaram uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus todos os dias,
olhos com Satanás. Ainda assim, a gente vê. Outra coisa que ainda é muito comum a gente ouvir, eu às vezes ouço, creio eu que todo mundo aqui também já ouviu alguém usar essa expressão, é culpa de Adão, é culpa de Eva. Se eles não tivessem feito isso, eu não estava passando pelo que eu estou passando hoje. Pessoas ainda nos dias de hoje, culpando Adão e Eva pelo seu erro, pelo seu fracasso. Pessoas ainda no dia de hoje, se igualando a eles, tentando jogar culpa em alguém, porque não tem condições para assumir o seu erro. Só que tem dois privilégios que nós seres humanos temos e nenhum outro ser tem. Um deles é a condição de raciocínio. O outro é o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos plena condição de pensar, raciocinar, de analisar e de saber o que é certo e o que é errado. Temos condições de entender o que nós podemos e o que nós não podemos. Temos condições de discernir o certo do errado. E discernindo, temos ainda total liberdade para escolher entre eles. Adão e Eva pecou? Pecou. Adão e Eva desobedeceu? Desobedeceu. Adão e Eva colheu os frutos do que fizeram? Colheram. Sofreram as consequências do pecado? Sofreram. Mas eu continuo pecando e desobedecendo ainda por quê? Mesmo sabendo de tudo isso. Mesmo depois de saber de tudo isso, continuo pecando e desobedecendo por quê? Temos um livre-arbítrio. Não somos obrigados a nada. Tem gente pecando e colocando a culpa no diabo. Foi o diabo que fez. Foi o diabo que não pecou. Nem o diabo que pecou. Nós temos um livre-arbítrio. Assim como Caim teve poder de escolha. Os dois versículos que nós acabamos de ler agora trata-se da vida de Caim e Abel. Caim foi um desses que teve a oportunidade de Deus de ser diferente, de agir diferente, de mudar a sua atitude, mas mesmo assim ele não fez. Ele fez a sua escolha. Capítulo 4 vai relatar a vida de Caim e Abel. Caim, filho de Adão e Eva, primeiro filho cujo nome significa adquirido por Deus. Abel, segundo filho, cujo nome significa vaidade, sopro, passageiro. Talvez já uma alusão à sua vida curta. E esse capítulo 4 vai dizer que em determinado momento, Caim e Abel vão oferecer sacrifício ao Senhor. E aí também o texto nos diz que um era lavrador, agricultor, esse era Abel, Caim, e Abel, pastor de ovelhas. Lá então vão os dois ofertar ao Senhor. Só que a palavra vai dizer que de Abel e de sua oferta se agradou o Senhor, mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Ou seja, um teve a oferta aceita, o outro não. Por quê?
pessoas ouviram as mesmas histórias. Mas eu já ouvi alguns pregadores dizendo que a oferta de Abel ela foi aceita porque Abel pegou a sua melhor ovelhinha e deu para Deus. Pegou a que ele tinha de melhor, a mais bonitinha, mais novinha, e entregou para Deus. E junto com a ovelha ele ainda acrescentou a gordura. E realmente o texto diz isso. O texto diz que Abel ofertou as suas primícias. Tá. Mas já ouvi outros dizerem também que a de Caim não foi aceita, porque Caim ofertou de qualquer maneira. Caim pegou qualquer coisa e ofereceu ao Senhor de qualquer maneira. Não sei. Já vi outros até mais criativos dizerem que o alface que Caim ofertou estava murcho, que a couve que Caim ofertou estava amarela, cheia de piolho, que a abóbora que ele levou estava podre, e as batatas brotando. Não sei. O texto não nos dá esse respaldo, o texto não dá esse detalhe. Mas tem uma coisa que fica bem claro no texto. Foi o que eu disse e volto a repetir. A palavra vai dizer que, ao passo que, versículo 5, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Antes, no versículo 4, quando Abel tinha levado as suas primícias, o texto vai dizer: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Observamos que o texto diz: de Abel e da sua oferta se agradou o Senhor. De Caim e da sua oferta, não. Observamos então que primeiro vem o ofertante, para depois vir a oferta. O Senhor se agradou de Abel muito antes da sua oferta. O Senhor não se agradou de Abel pelo fato de ele ter entregue a ovelhinha bonitinha. O Senhor já havia se agradado de Abel muito antes. O Senhor se agradou de Abel pela sua vida com Deus, pelo seu modo de viver, pelo seu proceder diante de Deus. O Senhor se agradou de Abel principalmente pelo que estava no seu coração. Ao passo que vai dizer a palavra que de Caim o Senhor não se agradou. Mas por quê? Eu acabei de dizer que os dois eram irmãos, que eles moravam no mesmo lugar, que eles tiveram os mesmos ensinamentos. A palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 12, versículo 3, se não me engano, vai dizer que Caim era do maligno e as suas obras eram más. Ou seja, a oferta de Caim não foi rejeitada. O Senhor rejeitou primeiro Caim para depois rejeitar a sua oferta. O coração de Caim era mau. As obras de Caim eram más. Homem de má procedência. Procedia de forma errada. De maneira errante. O texto vai dizer que Caim se irou. E é pecado irar? Não. É pecado pecar. Porque a própria palavra vai dizer que leis, não pequeis. Só que Caim não se tornou uma pessoa má, uma pessoa invejosa diante da reprovação de Deus. Não foi ali naquele momento que Deus reprovou a sua oferta que ele se tornou mau. Não. Ele já era uma pessoa má. A maldade e a inveja já estava dentro do seu coração.
Até então, talvez, ele estava camuflado. A inveja e a maldade estavam camufladas. Isso me leva a entender que vai ter situações que nós vamos ter que passar, que Deus vai permitir a gente viver, só para a gente mostrar quem realmente a gente é. Porque diante das dificuldades, diante dos problemas e diante das provações, é que nós mostramos quem realmente nós somos. Caim era invejoso. E eu me atrevo a dizer que a ira maior de Caim não foi o fato dele ter sido rejeitado, a oferta dele ter sido rejeitada. A ira maior de Caim foi o fato do seu irmão ter sido aprovado. Por quê? Porque o invejoso, ele até suporta ver o outro bem, desde que não seja melhor que ele. Então, se Abel também tivesse sido rejeitado, eu tenho certeza que Caim não teria matado. O problema foi ter sido ele reprovado e o outro aprovado. Sabe, tem situações também que Deus vai permitir acontecer nas nossas vidas, para que nós possamos conhecer principalmente quem está do nosso lado. Aqueles que estão do nosso lado, que dizem que são nossos amigos, que batem nos nossos ombros, que dizem que estão conosco. É na hora do nosso sucesso, é na hora que estamos bem, é que nós vemos quem realmente está do nosso lado. Porque ficar do lado de alguém que está na pior é fácil. Ficar do lado de alguém que está passando por um problema, que está no fundo do poço, é fácil. Difícil é se alegrar com o sucesso do outro. Difícil é se alegrar com a conquista do outro. E é aí, nesse momento, que Deus nos dá a oportunidade de conhecer quem de verdade são os que estão ao nosso lado. Aleluia, louvado seja Deus. Caim era invejoso e Abel, homem de bom coração, homem de Deus. Eu entendo que Caim, ele representa a religião e Abel representa Cristo. Sabe, Abel representa Jesus Cristo com a sua entrega total, com a sua entrega sem interesse, sem busca de benefício próprio. Já Caim representa a religião, aqueles que servem a Deus por obrigação,
Jesus apenas simulou. Foi por amor a mim, foi por amor a ti. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E assim também foi. Talvez aquela ovelhinha de Abel fosse a única que ele tivesse. Talvez aquela ovelhinha fosse a única que um dia ele pudesse usar para fazer algum negócio que lhe trouxesse algum lucro. Talvez aquela ovelhinha era até para ele algo de valor. Mas ele não se apegou nesses detalhes. Ele pegou o seu melhor e entregou. Ele pegou o seu melhor e ofertou. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, queridos, eu entendo que as frustrações que a gente passa na vida, os desgastes, tanto físico quanto emocional, os cansaços do dia a dia, as batalhas que a gente enfrenta muitas das vezes nos impede de ver os fatos como eles realmente são. Caim, naquele momento ali, ficou frustrado. Ele foi reprovado por Deus e logo a frustração tomou conta do seu coração. Logo depois da frustração veio a ira e entrou também a inveja, e uma coisa foi dando lugar à outra. E eu entendo que as frustrações da vida nos impedem de ver as coisas como realmente são. Por quê? Quando Deus disse para Caim, a sua oferta eu não lancei. Deus não disse para ele, você não pode, você não é capaz, você não consegue. Deus não disse isso para ele. Quando Deus reprovou sua oferta, na verdade Deus estava dando para ele uma oportunidade de fazer melhor. A reprovação, na verdade, é uma oportunidade de fazer melhor. Aleluia. O não de Deus agora, para mim e para você, pode ser que signifique ainda não, porque pode ser melhor, pode vir o melhor, você pode fazer melhor. Talvez Deus estava dizendo para Caim naquele momento, vai lá, leva essa tua oferta, faz de novo, corrige o que está errado, tira o que está de estragar dentro do teu coração primeiro, depois você vem minha oferta, porque eu vou aceitar. Tira o que está de boa dentro do teu coração primeiro, depois você vem minha oferta, porque eu estou aqui para receber a tua oferta. Aleluia. Ei, não deu certo, tenta de novo, vai lá, olha onde que errou, o que precisa ser consertado, tenta de novo, faz melhor. A oportunidade. Mas Caim não enxergou como uma oportunidade. Foi muito mais fácil matar do que consertar. Foi mais fácil matar do que assumir o erro. Foi mais fácil matar do que conviver com o sucesso do irmão. E como tem acontecido isso ainda hoje, né? Como tem pessoas morrendo, às vezes até mesmo pessoas dos lados. Como tem pessoas que não suportam o sucesso de um outro e por causa disso machucam, magoam, entristecem, fazem de tudo para ver o outro mal. Caim teve ainda a oportunidade de pegar o seu irmão e falar para ele: vem cá, Abel, vamos me ensinar. Me ensina, me mostra onde eu errei, me ensina a fazer certo como você fez. Vem cá, vamos me ajudar. Mas não, ele pegou o seu irmão, deu um abraço traiçoeiro e falou para o irmão: vamos comigo ali então. Vamos lá, eu vou te matar. Ele não pensou assim porque ainda não tinha consciência da morte, da consequência da morte, mas ele pensou provavelmente: vamos lá, agora eu vou te calar
Vamos lá? E agora eu vou te espancar. Só que até então ninguém tinha morrido ainda. Eram 4 pessoas somente existentes até aquele dia. E aí, Caim talvez não tivesse consciência do peso dos seus golpes. Talvez ele não tinha consciência que aqueles golpes seriam fatais e iriam levar à morte do seu irmão. E foi o que aconteceu. Golpes fatais, desferido contra uma pessoa que estava certa, contra aquele que vivia certo perante o Senhor. Abel morreu por fazer o que é certo, por fazer a escolha certa, por fazer a oferta da maneira certa, por estar com o coração cheio de coisas boas. Mas ele morreu. Caim matou seu irmão. E ainda conseguiu ser sarcástico com Deus, né? Porque quando Deus foi procurar com ele, seu irmão, ele disse para Deus: acaso sou eu que corro com meu irmão? Caim perdeu a oportunidade de fazer diferente. Caim perdeu a oportunidade de fazer a diferença. É isso que o Senhor quer falar no teu coração nessa noite. Não vamos perder as oportunidades que Ele tem nos dado. Sabe? E é muito necessário também que nós tenhamos a vigilância e o cuidado com as nossas palavras. Tenhamos vigilância com as nossas atitudes. Do modo e da forma com que nós temos agido com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que o Senhor nos confiou para amar, para cuidar, com aqueles que o Senhor colocou debaixo do nosso teto. Sabe por quê? Às vezes, por estarmos feridos, nós acabamos ferindo também. Às vezes, por estarmos frustrados, por termos recebido, às vezes, o não de Deus, o não da vida, nós desferimos golpes fatais em pessoas que nós amamos. Tem pessoas morrendo, tanto espiritualmente como emocionalmente, por causa de pessoas que não pensam nas suas atitudes, por causa de pessoas que não aceitam a oportunidade de mudança, por causa de pessoas que estão feridas, que estão frustradas. E pessoas feridas ferem pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, pessoas magoadas magoam pessoas. Então essa é hoje à noite a oportunidade de pedirmos a Deus a libertação de todo e qualquer tipo de frustração que tem tentado cegar os nossos olhos, que tem tentado fazer com que nós venhamos desferir golpes em pessoas que não têm nada a ver com o nosso problema. Essa é a noite de nos libertar de frustrações passadas, de mágoas passadas, até mesmo de palavras que ouvimos lá na infância e trazemos o medo até hoje. E talvez por causa disso, por causa de um mal que vivemos lá na infância, por causa de um mal que alguém nos fez lá no passado, nós estamos descontando hoje em alguém que não tem nada a ver. Sabe, a palavra vai nos dizer também sobre uma coisa que nós recebemos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Então o Espírito Santo da sua vida aqui.
vivido. Domínio próprio. Mas o Senhor nos deu condições para ter e para usar. Somos nós que temos que colocar em prática. Ele disse para Caim: se você proceder certo, não é certo, serás aceito. Ou seja, vai lá, faz de novo, corrige que eu vou te aceitar. Mas ele também disse para Caim: todavia, se procederes mal, eis que o pecado já a porta. Quer dizer, o pecado está aí, como consequência do pecado que já vem lá de trás. O mal está aí, como consequência do pecado. E uma coisa vai gerando outra. O pecado está aí todos os dias. Assim como o Tales canta: todo dia o pecado vem, todo dia vem a tentação. Todo dia o pecado das nossas portas. Mas o Senhor disse para ele: o seu desejo será como um cantinho. Ou seja, a vontade das nossas carnes vai convidar para coisas da carne mesmo. Vai nos levar para coisas da carne. Vai nos levar a fazer coisa errada. Mas o Senhor disse para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você tem condições de dominar a tua vontade. Você tem condições de dominar o teu querer. Não é só porque a gente tem vontade, às vezes, de pegar um pescoço e torcer, que a gente vai fazer. A vontade vem. Eu não posso ser hipócrita de falar que a gente não tem vontade. Que tem. Todo mundo tem essa vontade. Mas não é porque a vontade vem que a gente vai fazer. Nós temos condições de dominar a vontade. Cumpre a nós dominar. Caim teve a oportunidade de dominar sua vontade, no entanto não fez. Domínio próprio. Não é só para enfeite, não é para complementar o fruto, é para ser praticado, é para ser vivido. Eu sei que não é fácil, mas é para ser vivido. E se o Senhor deu, se o Espírito Santo nos dá, é porque nós somos capazes, é porque nós podemos usar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Hoje nós temos a oportunidade de mudança. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, sabe? E com essa questão do domínio próprio, o Senhor vai falar para nós: tem coisas que eu não vou fazer por você. Tem coisas que somos nós que temos que fazer, tem atitudes que somos nós que temos que tomar. Tem coisas que nós vamos orar, pedir Deus para fazer, pedir Deus para tirar, e Deus não vai tirar, porque não é Ele que tem que tirar, somos nós. Cumpre a nós dominá-lo. Nós que temos que fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas o que é para eu e você fazer, somos nós que temos que fazer. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero então deixar essa palavra para a nossa meditação nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente em cada coração. Aleluia. Mas que nós possamos ter o exemplo de Caim e de Abel. E que nós possamos trazer para as nossas vidas. Que tipo de crente somos nós? Crente Caim ou crente Abel? O crente que se oferta a Deus sem interesse e busca a face de Deus sem interesse, ou o crente que só busca a Deus e só vai atrás dele quando precisa de alguma coisa, ou o crente que só busca a face de Deus e só se entrega para Ele se tiver benefício próprio? Que tipo de crente somos nós? Que o Senhor possa falar mais profundamente em